Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Boa noite para todos vocês. Meu nome é Vinícius e eu vou dar o curso de máquinas CNC-A para vocês. É uma disciplina bastante legal, assim, é uma disciplina que dá para programar. Eu particularmente gosto das disciplinas que dá para programar. Não é uma linguagem muito mnemônica, assim, uma linguagem muito fácil de ler e entender, a menos que você conheça o tal do código G. Mas é algo bem gostoso de fazer, uma vez que você pega a manha é bem fácil. Então eu vou fazer uma apresentação para vocês de quem eu sou e de como que a nossa disciplina vai andar nesse semestre aqui. Então vamos lá. Essa pessoa sou eu, né, Vinícius. Eu tenho 34 anos, eu sou casado e sou pai de um menininho de 3 anos e meio que se chama Lucas. Eu sou engenheiro de controle e automação, né, então fiz exatamente o mesmo curso que vocês. Não na PUC, eu fiz na Unicamp, mas é o mesmo curso. Eu sou mestre e doutor em engenharia mecânica e eu tô com um pós-doutorado em conclusão em engenharia mecânica também. Tudo isso na Unicamp, ali no pé do morro ali. Atualmente eu sou professor na PUC de Campinas, professor de vocês, com muito orgulho, e eu sou consultor autônomo em vibrações. Então, se alguém algum dia tiver um problema de vibrações em algum lugar e precisar de uma consultoria, uma ajuda, só falar comigo. Vamos falar um pouquinho do calendário da disciplina, pessoal. As aulas elas serão síncronas, né? Então a gente vai ter aulas síncronas, que significa que são aulas online, só que vão acontecer no dia e no horário de aula que estariam acontecendo presencialmente. Elas são síncronas todas as quintas-feiras, neste horário aqui, às 9h05 da noite, de 25 de fevereiro, que é hoje, até 17 de junho, que é o dia da nossa REC, né, se alguém ficar de recuperação. Só não teremos aulas nos dias 1º de abril, que é a quinta-feira santa, então a PUC não terá atividades, e no dia 3 de junho, que é o dia de Corpus Christi, também não haverá atividades. Avaliações, pessoal. Como que vão ser as nossas avaliações? Na verdade, quando serão as nossas avaliações? Elas serão no dia 8 de abril, né, a gente vai ter a nossa primeira prova. No dia 6 de maio teremos a nossa segunda prova. E no dia 10 de junho teremos a nossa terceira prova. Então vou fazer 3 avaliações aí com vocês. E uma recuperativa, se alguém precisar, no dia 17 de junho. Agora eu tenho que falar um pouquinho para vocês sobre como que as coisas vão acontecer aqui em tempo de isolamento. Eu sei que todos os outros professores já devem ter falado um monte disso para vocês. Inclusive, eu não falei um detalhe importante. Pessoal, sempre que vocês quiserem me interromper, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Vocês podem ou mandar alguma mensagem no chat ou abrir o microfone e falar comigo, também não tem problema nenhum, tá? Então fiquem à vontade aí, quero que vocês fiquem bem à vontade. Voltando aqui para o nosso tópico, cenário em tempo de isolamento. Como os outros professores já falaram, e eu vou reforçar aqui para vocês, com relação ao retorno às atividades presenciais. Nós não temos uma previsão de quando isso vai acontecer, mas a gente tem um cenário, né? E esse cenário diz que a PUC é bastante cautelosa
com as decisões que ela toma e ela vai respeitar as autoridades. Então, enquanto as autoridades disserem que não pode retornar às aulas, a PUC acata e não retorna às aulas presenciais. Assim que puder haver retorno, eu acredito que a PUC vai querer sim retornar às atividades presenciais, mesmo que seja em esquema de rodízio, apenas uma parte dos alunos e tudo mais. E a PUC ela respeita tanto a individualidade dos alunos quanto a individualidade dos professores e funcionários. Então, se alguém por algum motivo disser assim, olha, eu não vou porque eu não me sinto seguro, porque eu sou do grupo de risco, porque eu moro com pessoas do grupo de risco, por esse ou por aquele motivo, a PUC respeita e vai tentar fazer esse retorno aí de forma a respeitar as individualidades de todos. Então, fiquem tranquilos, mas por hora ainda não temos uma previsão de quando retorna. E por enquanto, como que vão acontecer as coisas? A gente vai ter as aulas remotas, que são síncronas, né? Então, de novo, vão ser nos dias e horários de aula normal. Com relação às plataformas, a gente vai usar exclusivamente o Teams e o Canvas. Eu vou botar uma aspas nesse exclusivamente aí, por quê? As reuniões a gente sempre vai fazer pelo Teams e todos os materiais e notas e avaliações vão sempre estar no Canvas. Qual é a única coisa que eu não colocarei no Canvas? As gravações de aula. Por que eu não coloco as gravações de aula no... Não é nem no Canvas, é no Teams, né? Naquela plataforma Stream lá que a PUC tem lá da Microsoft. Por que eu não vou fazer isso? Por dois motivos. Primeiro, porque o vídeo que é gravado via Teams e sobe para Stream, ele tem uma qualidade muito ruim, né? A imagem não é boa e o som também não é bom. Entendo que tem uma limitação de espaço aí, mas é ruim. E segundo, que a plataforma Stream semestre passado ela deu problema, né? Então ela começou gravando todas as aulas, depois as aulas não estavam mais lá, não podia mais subir, depois voltou a subir, ficou uma confusão e eu acabei perdendo algumas aulas das minhas disciplinas que eu não gostaria de ter perdido, né? As gravações. Então o que eu pessoalmente faço? Eu estou gravando a aula com esse programa aqui, que é o OBS, então no meu computador eu estou gravando a aula. Eu vou pegar essa aula e vou subir para o YouTube, porque o YouTube ele é um repositório confiável de vídeos, eu consigo subir com boa qualidade para lá e as coisas estão sempre lá, é um servidor que não sofre muito. E aí o que eu faço? Eu pego os links dos vídeos e coloco todos no Canvas, então não que você vai precisar entrar no YouTube e procurar minha aula, você vai encontrar tudo lá no Canvas, mas quando você clicar no botãozinho lá no Canvas, você vai ser redirecionado para uma página do YouTube para você poder assistir o vídeo. Tá? Então, só essa ressalva que eu queria fazer para vocês, porque quando eu coloco exclusivo aqui, e aí depois você cai numa página do YouTube, fica esquisito. Mas, na verdade, você vai encontrar absolutamente tudo no Teams e no Canvas mesmo. Eu vou colocar lá para vocês. Seguindo aqui, o calendário e o método de avaliação, eles serão fixos para ambos os cenários, né? Então, eu já pensei no calendário e nas avaliações de uma forma que, se as aulas forem remotas, vai ser desse jeito, e se as aulas forem presenciais, retornarem aí as aulas presenciais, vai continuar sendo do mesmo jeito, né? Porque no primeiro semestre, que a gente teve a virada no meio do semestre, houve adaptações, eu precisei fazer adaptações em algumas disciplinas e não foi bom, né? Não, foi necessário, mas não ficou bom. Então eu já pensei no calendário para a gente não se preocupar com isso numa reviravolta qualquer aí. A presença, pessoal, na aula, eu sempre faço a chamada pelo Teams no término da aula, então eu pego aqui no Teams, ó, a gente vê a lista das pessoas que estão online aqui e eu comparo essa lista com a lista que tem lá no site da PUC, na área do docente lá, e vou ticando quem está presente e quem está ausente, e a gente faz a chamadinha assim. Não tem muito problema, por exemplo, se você entrou um pouco atrasado na aula, ou se na hora da chamada caiu sua internet, alguém avisar, eu coloco a presença lá, não tem problema nenhum, tá? Eu deixei um tópico aqui sobre tempo de aula, porque a gente recebe algumas orientações
dos diretores de curso, especialmente eu recebi do Ralph, sobre tempo de aula, que 2 horas, 1 hora e meia de aula online com o professor falando, é algo extremamente monótono. Então a gente não precisa necessariamente cobrir todo o tempo de aula com aula. Lógico que, se for necessário, eu acabo cobrindo. Eu falo para vocês que vocês já devem ter percebido pela minha maneira de falar que eu sou uma pessoa lenta, né? Então provavelmente eu vou usar o tempo de aula, mas eu faço um grande esforço para que entre o início da aula, né, não o momento que eu entro, mas o início onde eu falo assim, pessoal, vamos começar, e o término onde eu falo, pessoal, vamos fazer a chamada, né, esse intervalo de tempo aí, pela minha experiência no semestre passado, fica em mais ou menos 1 hora, 1 hora e 5. Então acaba ficando um pouquinho mais leve e vocês não ficam com tanto sono, até especialmente porque essa aula é tarde. Mas vocês são jovens também, né? Então, beleza. Dinâmica de aula, pessoal. Eu coloquei aqui que pode acontecer de 2 formas, mas especificamente nesse semestre eu acredito que vai acontecer fortemente da primeira forma, que é apenas a aula síncrona normal. Então a gente vem, tem aula no horário, tudo bonitinho, e método tradicional. Se eu conseguir, não prometo, porque eu sei que é bastante difícil, eu estou fazendo muitas coisas esse semestre aqui, mas se eu conseguir, pode acontecer de a gente ter um vídeo pré-aula que seja curto e uma aula síncrona, né? Continua tendo aula síncrona, só que de exercícios. Então vamos dizer que eu consigo gravar alguma coisa legal para vocês via tela de computador, que eu gravo, né? Aí eu pego o vídeo, edito, renderizo, subo lá para o YouTube, jogo o link para vocês e falo, pessoal, tal aula vai ser uma aula de exercícios e este aqui é o vídeo que vocês têm que assistir antes dessa aula. Então, basicamente, vocês vão lá assistir um vídeo pré-aula curtinho e depois na aula a gente trabalha só exercícios. Não prometo nada porque está bem difícil pro meu lado, mas se eu conseguir, a gente pode tentar fazer algumas aulas assim, que a dinâmica fica bem legal também. As aulas síncronas, pessoal, elas sempre serão gravadas, né? Então eu sempre estou gravando aqui com o OBS. Alguns alunos sempre me perguntam se a aula está sendo gravada ou não, e eu acho até bom que pergunte, porque eu sou meio cabeçudo, às vezes eu esqueço. Eu não sei se tem alguém da Bahia aí. Na Bahia, cabeçudo quer dizer inteligente, mas aqui em São Paulo, cabeçudo quer dizer burro. E eu sou meio burro mesmo. Então, às vezes eu esqueço de gravar, de pôr para gravar, e sempre alguém me lembra e acaba me ajudando, né? E se vocês quiserem também ativar a gravação aqui pelo Teams, né, vocês têm acesso, né? Você pode vir aqui nessa reticências aqui e iniciar a gravação. Tem algumas pessoas que gostam de manter a gravação aqui no Teams, vocês podem colocar para gravar também, tem minha autorização, não tem problema nenhum, tá? Mas eu gravo por aqui, jogo no YouTube, acho que fica mais visível, fica mais legal. Então as aulas síncronas de qualquer forma sempre serão gravadas. Eu gosto de gravar porque pelo menos uma parte boa desse ensino remoto é que a gente consegue gravar a aula e ver depois de novo, né? Pelo menos alguma coisa tinha que ter de bom, né? Beleza. A presença será contabilizada na aula síncrona, né? Então eu já falei para vocês, a presença vai ser aquela chamadinha no final da aula, faço a chamada, beleza, tá com presença. Caso haja necessidade por algum motivo específico, os casos serão analisados em particular. Agora que eu percebi que essa frase não está bem escrita. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que por um acaso tem alguém que vai estourar por presença e vai precisar faltar numa aula e sabe que vai estourar por presença, mas não queria estourar por presença porque já está passando por nota. E aí, professor, como é que a gente vai fazer? Existe aquela premissa de que eu posso dar um trabalhinho para vocês, para convalidar a presença e tudo mais, mas eu acho isso muito trabalhoso, né? Porque do nada eu tenho que bolar um trabalho, aí vocês vão fazer o trabalho, aí eu vou corrigir o trabalho,
Aí pode ser mais de um aluno, então tem que ser mais de um trabalho. E dá muito trabalho. Tem muito trabalho aí. Então a gente dá uma olhada nos casos em particular, vê se tem problema mesmo, se vai estourar mesmo. Se acontecer alguma coisa, a gente analisa caso a caso aí, tá? Mas sim, espero que não aconteça. Normalmente acontece com o pessoal que dá problema na matrícula, aparece na lista de presença um mês depois que começou a aula. Então, espero que não haja problema. As avaliações, como que serão os pesos, pessoal? 30, 30 e 40%. Então, P1 é 30%, P2 vale 30% e P3 vale 40% da sua nota. Sem muita distribuição, muita complicação aí. Caso a nota final N, né, que é composta por essas três notas aqui, seja menor do que 5, o aluno, no caso vocês, tem direito a fazer atividade recuperativa R, de forma que, como que vai funcionar se você ficar de recuperação? A sua nota final vai ser a nota que você tinha no semestre, mais a nota que você tirou na recuperação, dividido por 2. E aí sim, com qualquer uma das notas finais aqui, será aprovado o aluno com nota final maior ou igual a 5 e presença maior ou igual a 75%. Tá? Então, precisa de presença, eu cobro presença, e precisa de nota também para passar, precisa de nota acima de 5 aí, que é a média da PUC. Acho que todas as matérias têm média 5. Eu imagino que todas tenham, pelo menos. Eu não sei como é que é na PUC, na verdade eu nunca cheguei a perguntar pro pessoal muito a fundo, assim, para saber. Mas, pô, lá na Unicamp, todos os institutos tinham média 5, menos o Instituto de Física. E por que eu reclamo disso? Porque eu fiz engenharia, né? Então o meu instituto era uma faculdade, né? Ficava na faculdade de engenharia mecânica. Ela abrigava 2 cursos, o curso de engenharia mecânica e o de engenharia de controle de automação. Só que lá no Unicamp é um pouco diferente, porque, por exemplo, se você precisa fazer física no seu curso, como vocês fazem no comecinho do curso, né? Física 1, física A, B, C e tal, lá você vai no Instituto de Física fazer a matéria de física, né? Então tem os caras lá que estudam física mesmo, os Sheldon da vida lá, e você vai fazer física com esses caras. E no Instituto de Física a média é 7, então era uma loucura, porque tinha um monte de prova que a média era 5, mas da física você tinha que tirar 7, se você tirasse menos que 7 você reprovava. Então era um negócio esquisito. Eu não sei se na PUC tem professor que aplica outra média, você é tudo média 5, enfim. Mas, curiosidades. Com relação às avaliações, pessoal, gente que não se conhece, é muito legal eu explicar para vocês como que eu aplico as avaliações. Eu vou começar pela presencial, que é a mais simples, né? Porque é tradicional. Se for no método presencial, a avaliação será aplicada em sala de aula e o aluno terá o tempo de aula para sua solução, sem como é que diz? Sem surpresas. Mas em tempo de isolamento, como que eu tenho feito as minhas avaliações, pessoal? A avaliação é aplicada via Canvas, e ela se inicia no dia e horário da aula da avaliação. Então, se você ver aqui, por exemplo, vamos pegar no meu planejamento aqui. Vamos lá para CNC da quinta aqui. Por exemplo, a P1 ela vai ser aplicada no dia 8/4 às 9h05 da noite, que é o início da nossa aula. Então, quanto tempo vocês vão ter para fazer a prova? A partir do dia 8/4 às 9h05 da noite, vocês têm 24 horas. Então, vocês vão ter até o dia 9/4 às 9h05 da noite para resolver a prova e submeter lá no Canvas, tá? A submissão é individual, logicamente, mas você tem 24 horas para fazer a prova. Eu tenho achado muito positivo isso aqui, de dar 24 horas para você fazer a prova, porque eu consigo dar uma prova, lógico que eu não vou dar uma prova que você demora 24 horas para fazer, mas
eu consigo dar uma prova um pouco mais extensa do que uma prova que seria dada para você fazer em sala, e naturalmente eu consigo te avaliar melhor, né? Enfim, continuando aqui na dinâmica de prova, eu vou ficar disponível no horário da aula. Então no dia 8/4, lá das 9h05 às 10h35, eu fico disponível para a solução de dúvidas referentes à avaliação. Então qualquer dúvida que você tiver, você me chama e eu respondo a sua dúvida na frente de todo mundo mesmo. Ainda sobre prova, pessoal, eu não tenho muito problema que vocês façam a prova conversando entre vocês. Na verdade, eu acho até legal. Com esse negócio de aula remota e tudo mais, abriu essa possibilidade e eu acho isso muito legal. Na verdade, eu gostaria de poder aplicar esse negócio de prova de 24 horas aqui, mesmo quando a gente voltasse às aulas presenciais. Porque você é outra pegada de fazer prova, sabe? Você vai sentar, você vai pensar sobre os exercícios que estão lá. Se você não souber alguma coisa, você tem tempo de pesquisar, de falar alguma coisa, de conversar alguma coisa com seus colegas. Eu acho que isso reflete um pouco mais o que vocês vão encontrar no ambiente de trabalho depois, sabe? Porque no ambiente de trabalho, quando o seu chefe passa uma atividade para você, eu nunca vi, pelo menos, um engenheiro pegar a atividade que o chefe passou, olhar para o lado e falar: ninguém fala comigo agora que eu vou fazer essa atividade. Todo mundo esconde os livros aí, que eu vou fazer essa atividade da minha cabeça. Vou usar só uma calculadora e uma caneta. Você vai ver. Ninguém faz isso, né? Seria totalmente maluco se fizesse isso, na verdade. Então por que a gente faz isso na hora da prova na faculdade, né? Não faz muito sentido. Então eu acho que você poder falar com as pessoas realmente é uma coisa legal. Só que no fim das contas, a gente não pode perder de vista que a prova, né, a avaliação, ela serve para avaliar cada um de vocês. Eu preciso saber como é que está o conhecimento de cada um de vocês, né? Mesmo porque todas as aprovações que vocês ganham aqui na PUC têm peso, né? Vocês vão sair com o nome da PUC no diploma, não é qualquer nome. Então precisa ser uma aprovação no mínimo justa, né? Mas precisa ser algo que você realmente esteja dominando no assunto. Eu não posso aprovar um aluno que não sabe absolutamente nada sobre o assunto, né? Então tem essas coisas. Então eu sei que nesse cenário de pandemia, de isolamento e tudo mais, é extremamente fácil ter cola. É muito fácil. É muito fácil alguém passar uma prova para você, ou você pegar uma prova de alguém. Ainda mais no caso da nossa disciplina, que tem código, né? Copiar o código do colega, ó, copy-paste aqui, rodou, fez a peça. Maravilhindo. Só que não pode, né, pessoal? Aí vocês vão estar burlando o sistema e aí eu vou precisar tomar medidas. Não querendo botar pilha em vocês, assustar vocês, nada disso, mas só para vocês saberem, semestre passado eu tive problema sim com uma turma que estava fazendo fenômeno de transporte e tinha 74 alunos e eu apliquei uma prova neles e recebi, de 74 provas, eu recebi 43 iguais. E a gente que é professor tem muito, é muito fácil saber quando as provas são iguais, porque ainda mais prova que tem conta, sempre tem algum aluno que arredonda com uma casa a mais, outro que arredonda com uma casa a menos, algum aluno que tem um errinho aqui, o outro tem um errinho ali. É sempre, as provas, por mais que seja para dar exatamente o mesmo número, sempre tem coisa diferente. Um escolhe um caminho, outro escolhe outro caminho, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, um calcula uma coisa antes, outro calcula uma coisa depois. Enfim, é diferente. Mas quando você pega provas, e normalmente provas erradas, porque quem cola dificilmente acerta, com exatamente os mesmos erros nos mesmos lugares, a mesma sequência de resolução, os mesmos números, com a mesma precisão, cola, né? Não tem o que falar.
e não tive problema nenhum em zerar 43 avaliações. Fiquei feliz? Claro que não. Eu detesto fazer isso, eu fiquei estressado pra cacete. Eu não gosto disso. Dei uma baita bronca na turma, mas também não fiquei de mal deles não. Dei a bronca, depois seguiu, eles entenderam. Nas próximas provas maneiraram bem. Tem um sem vergonha outro, um sem vergonha aqui, o outro ali, que ainda quis dar uma coladinha, né? Mas a gente, aí foram casos particulares. E nem precisei fazer muita coisa, porque de novo, quem cola erra. Então, foi só dar errado mesmo. Mas de qualquer forma, eu tô falando tudo isso, pessoal, porque eu acho que eu gosto de tratar vocês como pessoas maduras, sabe? Todos vocês. Eu acho que vocês são pessoas maduras e que não precisam dessa questão de burlar a prova, de copiar, ainda mais num ambiente desse, numa situação dessa que tá muito fácil copiar, né? Mas no fim das contas, eu acho que numa situação dessa também fica muito claro quem está se enganando, copiando as coisas, que são vocês mesmos, né? Eu, como professor, observo na hora. Inclusive, teve alguns casos que eu questionei, gente que as provas estavam parecidas, mas não estavam iguais, a ponto de eu falar assim, colou. E eu consegui acertar um por um grupo de 6 pessoas que estudaram juntos. Eles não fizeram a prova juntos, mas eles estudaram juntos. E eu consegui pegar na prova. Então, dá para pegar, gente. Não é tão difícil assim. Mas eles foram bem, eles acertaram tudo e nas conversas dá para ver que eles tinham conhecimento da matéria. Então, esses casos não foram zerados das provas. Mas... Evitem colar, tá, pessoal? Não façam isso. Eu gosto até de falar isso na primeira aula, porque na primeira aula não deu nem tempo de ninguém fazer bobagem ainda, então a carapuça não serve para ninguém, né? Mas o aviso já fica dado aí. Evitem colar, faz direitinho, sabe que eu tô aqui para ajudar vocês, né? As minhas provas, elas sempre são muito bem pesadas, muito bem calibradas, nunca vai ter prova com pegadinha, prova para ferrar todo mundo. Quando acontece, às vezes acontece sem querer, de eu bolar uma questão e a questão induzir o pessoal ao erro sem querer, eu não percebo, né? Porque antes de aplicar a prova, às vezes não dá para perceber. Quando acontece isso, eu anulo a questão, sabe? É tranquilo. É só não pisar no tomate. Se não pisar no tomate, pessoal, tá garantido, a gente vai ter um semestre super gostoso. Continuando aqui. Sobre ética, né? Já falamos muito sobre ética, mas tem alguns tópicos que é importante ressaltar aqui. Em reuniões online, peço para vocês, na verdade eu nunca tive problema com isso, mas é legal falar, que peço que vocês tenham um comportamento adequado, né, em reunião online, muito importante. Mantenham o microfone desativado sempre que não estiverem usando. Vocês também são super profissionais já em usar o microfone, dificilmente acontece um barulho aí, se bem que ontem aconteceu numa aula que a gente estava dando, estava dando em conjunto com os 2 professores, e um microfone abriu e veio um barulho muito característico de xixi caindo na bacia, sabe, muito assim, aquele assim. Mas no fim das contas o cara deu 1000 explicações lá, que ele tem uma garrafa d'água que o bico é fino e que cai a água, então ele tem que colocar água devagar no copo, e parecia o barulho, não sei o que. Enfim, né? Só tomar um certo cuidado aí. Vestir-se adequadamente caso for utilizar a câmera, né? Porque às vezes abre a câmera, aparece um Tony Ramos lá do outro lado, então utilizar uma camiseta adequada aí, né? Não prejudicar os colegas ativando o mudo ou excluindo-os da sala, mesmo que o recurso esteja disponível. Não vou dizer que nunca aconteceu comigo, aconteceu uma vez, mas eu dei uma bronquinha no pessoal e passou. Mas assim, é uma brincadeira chata, né? E às vezes o colega fica ofendido, dá confusão, então evita ficar cutucando o colega no meio da aula. E eu até falo o seguinte, eu sou uma pessoa que eu me concentro muito para fazer as coisas, né? Então quando eu estiver dando aula, vocês vão ver que eu fico muito concentrado.
Se você me interromper e perguntar alguma coisa da aula, não tem problema nenhum, eu não perco a concentração. Mas se eu tiver que parar a aula para dar bronca, porque tem alguém tirando o coleguinha da sala, nossa, acaba com a minha concentração. É muito difícil. Então, realmente é outra motivação para que vocês resistam à tentação de ejetar o coleguinha da aula, tá? Ficar presente perante o dispositivo também, seja o computador ou celular, mesmo a aula sendo gravada, isso aqui é importante, né? Questão de ética mesmo. Porque tem um pessoal que loga e vai fazer outra coisa, mas fica presente e assiste. Isso aqui é importante até para a gente acostumar, porque a gente tem uma questão cultural, eu acho, de fazer tudo na hora errada, né? Então, na hora da aula, o cara vai fazer outra coisa, porque eu posso assistir a aula depois que vai ser gravada, e aí na hora de fazer um negócio que eu ia fazer depois, eu faço outra coisa, e na hora de descansar eu vou ver a aula. Então, pra quê, né? Ficar trocando a ordem das coisas. Na hora da aula, assiste a aula. Na hora de fazer outra coisa, faz outra coisa. Em avaliações, então, de novo, pessoal, vou repetir aqui para vocês. É permitido e incentivado o diálogo entre alunos. Eu acho legal que vocês conversem entre si, discutam as questões. Eu acho que a avaliação fica muito mais rica do que só um monte de questãozinha lá no papel, né? E, eventualmente, as pessoas vêm tirar dúvidas comigo, mesmo fora daquele horarinho de aula que eu falei, né? Que nas 2 primeiras horas lá, ou na primeira 1h30 de prova eu fico online. Mas eventualmente o pessoal me chama no Teams, fala, professor, fiquei com uma dúvida aqui e tal, e eu ajudo, né? Eu tiro as dúvidas na medida do possível, sem responder a prova, lógico, mas às vezes eu vejo que o aluno precisa só de um detalhezinho, né? Ficou com dúvida numa virgulinha aqui, então para não perder o exercício eu explico a virgulinha lá para ele, e ele vai lá e detona e acerta, então fiquem tranquilos com relação a isso. A única coisa que eu realmente não quero é um colar do outro, isso eu não quero mesmo. A solução enviada deve ser individual, então aqui tem 2 coisas embutidas nessa frase, né? Quer dizer que ser individual quer dizer que foi você que produziu e não outra pessoa, e também significa que eu não vou aceitar resoluções em grupo, né? Fala, professor, eu fiz essa prova aqui, mas foi eu, o Tião, o Zé, a Mari e a Ju. Não, aí não dá, né? Cada um manda a sua resolução mesmo. E é melhor assim. A solução enviada deve refletir apenas o seu conhecimento. Então, né, de novo, não o conhecimento do colega, só o seu mesmo. Copiar ou permitir que os colegas copiem a sua resolução. Então, não só copiar, mas permitir que os colegas copiem a sua resolução é sempre uma sabotagem de pelo menos uma das partes. Então, pensem nisso. Eu estou sendo bastante chato nesse ponto, pessoal, porque eu não quero que tenha uma situação chata depois do meio do semestre. Então é melhor eu já falar já. Assim, no meio do semestre a gente não vai ter nenhuma surpresa. Mas pensem nisso, é sempre uma sabotagem de pelo menos uma das partes. Na maioria dos casos são as duas. Sobre o estudo em geral, uma coisa que eu sempre gosto de falar para vocês é que vocês devem ser os protagonistas do seu conhecimento. O que isso quer dizer? Nesse método tradicional de aula e tudo mais que a gente tem, às vezes a gente acaba passando a impressão de que é o professor que ensina vocês. E isso pedagogicamente não é bem verdade, né? Eu não ensino nada. Se eu ficar falando aqui e vocês ativarem meu mudo aí do outro lado, baixarem o volume, vocês vão ver que eu não ensino nada. Vocês são as pessoas que aprendem, se vocês prestarem atenção e ouvirem ativamente o que eu estou falando, né? Então, isso é importante porque você só consegue construir conhecimento com qualidade na sua cabeça se você realmente for o protagonista do seu conhecimento. O que é ser o protagonista? É você correr atrás, na hora de assistir a aula, você assistir a aula, na hora de prestar atenção, você prestar atenção, na hora de fazer um exercício, você fazer o exercício, na hora de fazer a avaliação, você fazer a avaliação, né? Ou se não souber fazer um exercício, avaliação, correr atrás, pesquisar, procurar, perguntar para quem sabe, não para você copiar a resolução, mas para você aprender e poder resolver sozinho, né? Então isso é ser protagonista do seu conhecimento, que é uma coisa que eu busco com vocês, é um objetivo que eu tenho com vocês como meus alunos.
perguntas, pessoal, dessa primeira parte, colocações, sugestões? Claro, slide com datas de provas. Não deu tempo nem ver quem perguntou, mas eu vou subir. Normalmente eu subo os slides no Canvas também, mas eu já coloco aqui. Não sei por que isso tá assim. Aqui. Agora eu fico atrapalhando vocês, né? Aí, ó, então as avaliações vão ser dia 8 de abril, 6 de maio, 10 de junho, P1, P2, P3, e a recuperativa 17 de junho. Assim. Imagina, tranquilo. A segunda parte, pessoal, que eu queria passar para vocês, e vou passar neste momento. Eu vou mandar um link aqui no chat de vocês. Deixa eu procurar aqui. Eu vou mandar um link aqui no chat de vocês de um programa que a gente vai usar para fazer simulações nesse semestre aqui para desenvolver os nossos códigos. Esse programa se chama Sinotrain. Então, o site é esse daqui, o link é esse daqui, eu vou mandar para vocês. E ele é um pouco chatinho de instalar. Ele é gratuito, tá? Não precisem se preocupar com isso. O link é esse aqui, ó. E aí tem umas coisas que vocês vão ter que fazer. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então você vai baixar desse link aqui, né? Quando você clicar aqui, deixa eu ver se vai acontecer para mim. Não, para mim ele já está mandando baixar direto. Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você criar uma conta ou fazer um login, né? E aí você vai ter que criar uma continha. Eu sugiro que você crie a sua conta com o seu e-mail da PUC, né? Eu pelo menos criei com o meu e-mail da PUC. Ou se você quiser criar com outro e-mail qualquer também, beleza? E aí você cria a conta e baixa esse software aqui, ó. Ele não é leve, né? Ele tem aqui, deixa eu ver aqui na parte de downloads, ele tem aqui, ó, quase 1,3 gigas, tá? Então você baixa ele, depois você descompacta, que ele vem zipado, e aí você vai nesses ícones todos que tem aqui, ó, você vai clicar, dar 2 cliques nesse ícone setup aqui, né? Para você instalar o programa. Lógico que eu estou assumindo que todo mundo está usando o Windows aí. Pode ser que alguém não esteja, mas só tem para Windows mesmo. Aí o que acontece? Você vai clicar nesse setup aqui, provavelmente ele vai te dar uma mensagem de erro. Isso é importante. Deixa eu ver se acontece comigo aqui. Vai dar erro, dá erro, dá erro. Aqui, ó. Essa mensagem que eu queria que vocês vissem, ó. Por que acontece isso? Eu não sei. Mas o que ele fala aqui, ele te dá uma mensagem em várias línguas, tá vendo? Ó, ele te dá mensagem em alemão, em francês, em espanhol, em italiano e em inglês aqui, ó. Tanto faz. O que ele pede, vou ler em inglês aqui, que pelo menos é um que eu entendo. Ele pede para você reiniciar o Windows antes de instalar novos programas. Ok. O que você tem que fazer para não dar essa mensagem de erro? Você tem que ir aqui no Windows e você tem que realmente reiniciar o seu computador. Se você desligar e ligar de novo, vai aparecer a mesma mensagem de erro. Você tem que reiniciar o computador, vir aqui nessa pastinha de novo e dar 2 cliques em Setup. Aí ele vai executar o programa. Aí ele vai instalar, tal. Pode instalar tudo que ele mandar instalar, só toma cuidado com as configurações de língua, né? Porque ele pergunta em que língua que você quer instalar e por acidente é fácil de instalar em alemão. A menos que você saiba alemão, eu não sei. Então fica difícil usar máquinas CNC em alemão. Então você instala em inglês mesmo, acho que é a língua mais próxima que tem em inglês lá. Depois tem chinês simplificado, tem outras opções que a gente não precisa.
mas a gente vai instalar em inglês. Aí você instala o programa. Eu instalei aqui, aquilo que eu estava fazendo no começo da aula é que eu estava instalando o programa, mas para fazer ele funcionar depois precisa reiniciar o computador mais uma vez. Então eu vou abrir aqui, mas eu não sei se vai funcionar. Quando você abre tem que aparecer essa telinha inicial aqui. Não sei se vocês sabem, mas o nome dessa telinha inicial que aparece nos programas é Splash Screen. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E aqui, ó, deixa eu voltar para a página inicial aqui. Deixa eu cancelar. Ele vai abrir essa tela. Depois que vocês instalarem, eu vou fazer isso aqui de novo passo a passo com vocês. Mas quando você instala, acontece isso aqui. E você tem que criar as máquinas aqui dentro, né? A gente vai trabalhar com torno e com fresa CNC. Então você vai criar uma máquina de um template. E aí aqui ele tem, com uso sem licença aqui, ó, é o demo late. Late é o torno. E você tem a demo milling machine, que é a fresa, né? Então a gente vai utilizar esses dois aqui. Aí a resolução, você pode escolher a resolução que mais te agrada, tal. Depois dá para mudar isso aqui na máquina também. Eu vou criar essa de fresa aqui só para ver, não sei se ele demora muito. Aí fica a maquininha aqui, tá vendo? Já criei uma fresa, vou criar o meu torno também. O torno tá aqui. Beleza? Então tá. E aí quando a gente for trabalhar com as máquinas, a gente vai apertar nesse play aqui. Ele começa a abrir uma máquina, porque ele meio que emula a máquina aqui na memória do computador. Então ele tem que... Isso, ele vai aparecer esse painelzinho aqui, que é um painel exatamente igual ao painel da máquina, né? Da máquina física, máquina real lá. E ele é um pouco lento. Deixa eu aumentar isso aqui. Então assim, enquanto vai carregando aqui, eu peço para que vocês instalem o programa no computador de vocês. Isso, ó, vai ficar assim essa telinha aqui, aí a gente brinca por aqui. Eu peço que vocês instalem o programa no computador de vocês, mas não precisa ter pressa, né? Porque a gente não vai usar logo na primeira aula. Então se der algum problema para instalar, a gente vai ter tempo de corrigir junto, não tem problema nenhum. Então o link do Sinotrain está aí com vocês. E a gente vai aprender a linguagem de CNC que se usa em tornos Siemens, né? Ela é um pouquinho diferente da linguagem padrão, ela tem alguns comandos que são só Siemens, mas a gente vai aprender esse porque lá na PUC tem um torno CNC, tem uma fresa, acho que tem um torno e uma fresa. Os dois são Siemens, né? Então, se a gente conseguir fazer alguma prática, a gente vai programar neles lá. Então, é por isso que a gente ensina eles, porque a gente tem esses tornos lá no campus. Beleza, pessoal?